Olá, terceiro ano! Como que vocês estão? Tudo joinha com vocês? Olha lá, a tia tá num ambiente diferente para que a tia possa mostrar para vocês novas possibilidades de aulas mais elaboradas, aulas mais bacanas, que vocês gostem e que a tia tá trazendo com bastante carinho. Então hoje nós estamos num ambiente diferente. Bora para o nosso conteúdo. Hoje falaremos de artes, sobre artistas que dominam várias linguagens da arte. Bora com a tia? Então, turma, olha lá, a tia colocou aqui no quadro. Vamos ver aqui o nosso conteúdo? A tia já colocou o nosso cabeçalho. Não esqueçam de anotar o cabeçalho. É importante para a nossa aula, é importante para os estudos e para vocês também. Olha lá, artistas que dominam várias linguagens da arte. Leonardo da Vinci pintou muitas obras, além do quadro Mona Lisa. Mas seu talento não era apenas pintura. Ele também tinha várias ideias criativas, como arquiteto, inventor, astrônomo, geólogo, músico, mecânico e outras coisas também. Então, turma, olha só, diferente do que muita gente imagina, o Leonardo da Vinci, ele não era só um pintor, ele também inventou outras coisas, ele também gostava de atuar em outras áreas. Bora lá ver um pouquinho mais sobre ele? Turma, então olha só, a tia colocou aqui um pouquinho mais sobre o famoso Leonardo da Vinci. Olha aqui, ó. Leonardo da Vinci nasceu em 1452 no pequeno vilarejo de De Vinci, perto da França, na Itália. Ele era filho de um proprietário rural com uma camponesa. E uma curiosidade sobre Da Vinci. Vocês sabiam que esse sobrenome dele, Vinci, é em homenagem a esse pequeno vilarejo de onde ele nasceu? Não é sobrenome do Da Vinci. Da Vinci não é sobrenome dele, e sim do vilarejo onde ele nasceu, uma pequena aldeia lá na Itália. Que bonitinho. Então, turma, olha só, outra coisa que aconteceu na vida de Leonardo da Vinci. O seu pai começou a perceber o dom artístico de Da Vinci. Aí, o que ele fez? Ele foi lá, levou Da Vinci até um professor muito renomado italiano. O nome dele é Verrocchio. Então, foi para esse professor que ele começou a realizar o dom artístico dele. Foi onde ele começou a desenvolver. Então, o pai dele, percebendo, né, o que ele fez? Eu vou levar o meu filho até um professor muito bem renomado, que ele entendia do assunto, e assim levaria o Leonardo da Vinci muito mais além do que ele simplesmente fazia, que foi o que aconteceu. Turma, olha só, mais um pouquinho aqui sobre o Leonardo da Vinci, que a tia colocou aqui no quadro. Da Vinci viveu em diversas cidades italianas e, para desenvolver seus projetos, ele sempre procurava a ajuda de pessoas com mais dinheiro que viviam nessas cidades que ele frequentava. Então, ele sabia que tudo que ele construía ali, que ele desenhava, era algo que fugia da realidade dele, ou seja, custo-benefício dele, ele não tinha. Então, como que ele fazia? Ele ia atrás dessas pessoas que, num determinado local que ele se encontrava, tinha mais dinheiro, tinha condições de custear essas obras, no caso aqui, desses projetos que Leonardo da Vinci criava. Então, uma curiosidade, Leonardo da Vinci, ele costumava não só a pintar quadros,
Ele ficou famoso com seus quadros e tal, mas ele também criava muitos projetos. Ele era muito inteligente. A tia citou aqui várias coisas que ele realizava, várias profissões que ele também se encaixava. Uma dessas era de engenharia, mecânico. Então, ele entendia astronomia. Ele era um excelente astrônomo. Então, o que aconteceu? Ele começou a criar vários projetos. Alguns não tiveram procedimento, não teve a criação, ou seja, chegou ao fim. Ele só deu o início. Mas, turmas, vamos pensar assim. Turma, vamos pensar com a tia aqui. Isso era na época, lá na década, no ano de 1450, lá naquela época. Imaginem, naquela época, o quanto que ele era bastante à frente das coisas que ele fazia, que ele já estava pesquisando paraquedas, igual tem no livro de vocês. Ele estava fazendo projetos arquitetônicos de um templo, de uma igreja, de determinados locais, que era muito além do que qualquer pessoa pudesse pensar ou realizar. E ele estava ali, sempre fazendo os esboços, sempre fazendo os desenhos. A tia vai mostrar para vocês agora 2 desenhos. Observe. Olha só, essa imagem aí, que legal que a tia colocou para vocês. Estudo para a igreja com planta central. Isso aí, turma, foi um desenho que ele realizou lá em 1487 a 1490. Olha lá, de Leonardo da Vinci, manuscrito. Ele desenhava caneta, tinta e giz preto sobre um papel, 24 por 19. Então, se vocês observarem aí, naquela época, isso era uma coisa que nem todo mundo tinha essa noção de fazer. E olha o desenho que ele fazia. Muito legal. O próximo aí que a tia colocou para vocês é o estudo de um paraquedas. Turma, em 1480, ele já estava desenhando um paraquedas de Leonardo da Vinci. Olha lá, Códice Atlântico, caneta e tinta sobre papel. Ele utilizava aquelas canetas de peninha, sabe, para realizar esses desenhos. Então, olha só, turma, muito, muito além do que poderiam as pessoas naquela época imaginar. Ele já ia lá e já fazia. Só que esses 2 desenhos que a tia mostrou para vocês agora, nenhum dos 2 tiveram o fim. Ele só produziu, ele só realizou toda a estrutura, mas ele não finalizou. Ilustrando História. Imagine alguém que trabalhasse como pintor, escultor, engenheiro, arquiteto, matemático, físico, químico, se dedicasse a estudar anatomia, poesia, música, medicina, geologia, botânica e que não se limitasse simplesmente a estudar, mas também a fazer experiências nestas áreas. Pois então, há pouco mais de 500 anos, esta pessoa de fato existiu, um gênio chamado Leonardo da Vinci. Ele nasceu na cidade de Vinci, na Toscana, Itália, em 1452, e desde pequeno se mostrou extremamente curioso. Certo dia, num de seus passeios pela região, Leonardo avistou uma caverna escura. Ele ficou amedrontado diante daquele lugar, mas venceu o medo atraído pelo seu desejo de explorar. Foi essa enorme paixão pelo conhecimento que levou Leonardo à cidade de Florença, centro intelectual e científico da época, e onde, aos 17 anos, ele se tornaria aprendiz de Verrocchio, um famoso artista de seu tempo. O ateliê de Verrocchio era um verdadeiro centro de pesquisa e criatividade. Ali, Leonardo pôde participar de debates, estudos e experiências que iam muito além das técnicas de pintura, exercitando todo o seu talento em diversas áreas do conhecimento. Aos 30 anos, em 1482, Leonardo mudou-se para Milão, onde pintou uma de suas obras mais conhecidas, A Última Ceia. Um enorme afresco pintado no refeitório do convento de Maria delle Grazie. Além de obras artísticas, Leonardo executou também obras de engenharia, sistemas de defesa militar, carros alegóricos. Entre os papéis que foram descobertos muitos anos depois de sua morte, havia estudos detalhados de invenções que se assemelham ao que hoje conhecemos como a bicicleta, o helicóptero, a asa delta, o paraquedas e muito mais. Foi entre 1503 e 1507 que Leonardo pintou aquela que se tornaria a pintura mais famosa do mundo, a Mona Lisa,
ou La Gioconda, como também é conhecida. Leonardo, através do equilíbrio perfeito dos volumes e das proporções, cria a impressão de que o quadro tem a vida, como se a Mona Lisa, com seu sorriso enigmático, nos acompanhasse com o olhar. Tudo na Mona Lisa inspira fascínio e mistério. Suas pinturas eram resultado de um trabalho não só artístico, mas científico. Leonardo estudava a anatomia e a fisiologia dos nervos, ossos, músculos, para assim melhor representar o corpo humano. Devido ao seu extremo perfeccionismo, muitas de suas obras ficaram incompletas. Leonardo da Vinci alcançou uma fama sem precedentes na história da arte. Sua obra evidencia a capacidade criativa e exploratória do ser humano, inspirando a todos nós, homens e mulheres, na constante busca pelo conhecimento. Olha lá, a tia colocou aqui para vocês curiosidades sobre Da Vinci. Olha aqui, ó. Curiosidades. Você sabia que Leonardo da Vinci, quando criança, ele costumava desenhar monstros? Sim, ele tinha esse costume quando criança. Agora a tia gostaria que vocês fizessem uma coisa. Que tal vocês desenharem também um monstrengo aí pra tia? Tia, mas como que desenha? Do jeito que vocês quiserem. Podem utilizar o que vocês quiserem. Pode utilizar borra de café, semente, sabe aquelas sobras de lápis, quando a gente aponta que sai aquelas coisinhas, aquelas casquinhas? Podem utilizar aquilo ali. Pode utilizar também diversos materiais. Aí vai ser a critério de vocês. Recorte de revista, de jornal, se quiser imprimir alguma coisa para acrescentar. Então vai ser um monstrengo. Vocês vão criar esse monstrengo. E o que vocês vão fazer? Depois que criarem o monstrengo, vocês vão dar um nome para ele também. Não esqueçam, toda obra tem que estar assinada. Então, como que vocês vão fazer isso? Em um papel A4 branquinho. Tia, não tem um papel A4, pode ser na folha do caderno de vocês, tá bom? Mas, contanto que vocês façam a borda bonitinha, recorte aquelas pontinhas onde a gente destaca, não tem os buraquinhos do arame? Corta direitinho para ficar bem retinho, bem bonitinha. Faz a borda, na parte de cima escreva o nome do seu monstrengo, desenha, pinta, colore, coloca as coisas que a tia falou, os materiais, borra de café, grão, a ponta do lápis, qualquer coisa, figuras recortadas. Criem o monstrengo de vocês. E logo embaixo, assinem, porque toda obra tem que ter assinatura, tá? Assinem o nome de vocês. Tirem uma foto segurando o monstrengo de vocês e mandem pra tia, ok? Então, turma, olha só, mais uma coisa que a tia gostaria que vocês fizessem. Se vocês observarem aí, na página 27, tá falando de vocês montarem uma releitura da Mona Lisa. A tia vai colocar uma imagem aí de uma releitura para vocês. Observem. E aí? Acharam engraçado, né? A tia se acabou de rir quando a tia viu também essa releitura. Então, vocês também podem criar uma releitura dela. Tia, mas você não já falou na aula anterior de artes que a gente tinha que recriar uma imagem de Mona Lisa? Sim, eu falei para vocês criarem uma releitura. Isso aí a tia tá falando só caso vocês queiram fazer, tá bom? Essa releitura. Porque como a tia já solicitou na aula anterior, não há necessidade de quem já fez fazer novamente. Agora, quem achou interessante e acha necessário fazer também uma releitura dela e tiverem como base essa imagem que a tia acabou de mostrar para vocês, podem fazer. Vai ser muito legal. A tia vai adorar receber essas imagens que vocês fizerem, tá bom? Mais uma coisa que a tia gostaria de falar para vocês. Vamos lá, na página 28 e 29, tem uma outra tarefa aí para ser feita. Tia, que tanta tarefa! Aula de artes, né, meus amores? Aula de artes é assim, a gente botar mão na massa e realizar várias atividades. E aí, nessa página 28 e 29, tá pedindo para que vocês realizem um brinquedo, um objeto com qualquer sucata que vocês tiverem em casa. Tia, sucata?
Coisas que a mamãe e o papai ou quem tiver com vocês aí em casa que não vai utilizar mais. Aí vocês vão criar um objeto. Criem aí, façam aí da forma que vocês acharem melhor, com o objeto que vocês tiverem em casa. É sucata. Então, aquilo que seria jogado fora, vocês reutilizam para fazer esse objeto. Eu não vou pontuar aqui para vocês um modelo, um tipo, não, porque vai depender do que vocês têm em casa. A tia não sabe o que vocês têm em casa, tá? Então, vocês vão criar do que vocês quiserem, com a sucata que vocês tiverem em casa. Vocês vão criar esse objeto, vão tirar uma foto desse objeto e vão enviar para a tia também. Pode ser na agenda, pode ser também no e-mail da tia. Mais uma coisa de diferente, o que vai acontecer? Na nossa live da próxima aula de artes, vocês vão apresentar para a tia e para os outros coleguinhas seus esse objeto criado por vocês. Na próxima aula de artes, que vocês vão entregar, mostrar para a tia. Não é a nossa próxima live. A tia não sei se eu vou colocar ela como a próxima live. Como requer um pouquinho mais de tempo, de elaborar, de vocês verem qual é o objeto que vocês vão fazer, então a tia vai marcar, eu vou colocar lá, na agenda mesmo, vou colocar na agenda, pronto. A tia já decidiu. Vou colocar na agenda a data que será a nossa live, onde vocês irão mostrar esse objeto criado por vocês. Ok? Turma, então, gostaram da nossa aula? Ambiente diferente, a tia trouxe vocês para que fique uma aula mais divertida, mais diferente daquilo que a gente está acostumado a ver todos os dias, né? Então, a tia preparou com bastante carinho, preparei com bastante vontade para que vocês tenham também muito mais criatividade para realizar essas artes, essas atividades que a tia citou agora no vídeo. Turma, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por estarem aqui com a tia. A tia agradece de coração a participação de vocês. A tia agradece muito vocês estarem enviando para a tia. Não esqueça, quando a tia solicitar os desenhos, quando a tia solicitar esses trabalhinhos, mandem as fotos que a tia precisa verificar se realmente vocês estão sabendo fazer. E como que a tia vai saber isso? Nas fotos que vocês mandarem, tá bom? Não esqueçam de mandar para a tia vai estar esperando, aguardando essas fotos, essas imagens de vocês. Meus amores, um beijo, fiquem com Deus, até nossa próxima aula, tchau!